que quem gosta de música já ouviu falar no Magnificat. O Magnificat é a primeira palavra do texto latino e ele é cantado por muitos corais, né? Hoje eu vou falar do Benedictus, que é o nome latino para o termo bendito seja o Senhor, é o começo do cântico de Zacarias. E no próximo domingo o pastor Jailson vai encerrar essa série de cânticos em Lucas, falando sobre o cântico de Simeão. A razão de nós termos pensado nessa série juntos é porque Natal costuma ser período de bastante música. Então é muito apropriado que a gente fale de música nesse período de Natal. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas 1, vou ler de 57 a 80, que é o texto que está aqui no nossa ordem de culto. Depois nós vamos refletir sobre essa passagem. Eu vou ler o contexto do nascimento de João Batista e depois o cântico em si de João Batista, de Zacarias. E eu vou focar no cântico de Zacarias durante a mensagem. Mas eu preciso ler o trecho anterior. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele prometeu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e vivia no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Diz que Natal, desde a sua primeira edição, é um período que inspira louvor, que inspira cânticos. Então por isso que nós vamos falar desse cântico de Zacarias. E você sabe, se você vem de contexto de igreja, que normalmente as igrejas gostam de preparar alguma coisa especial, às vezes tem cantata ou alguma coisa do tipo para o período de Natal. E Natal sempre foi um momento de bastante louvor a Deus. E por isso nós estamos falando tanto nas mensagens quanto nas aulas em conjunto, eu e pastor Jailson, sobre o que é louvor ao Senhor, o que é louvor cantado. E aqui nós vamos falar de um louvor de quem estava muito pronto para louvar, porque o texto fala que Zacarias profetizou cheio do Espírito, verso 67, fala que foi cheio do Espírito Santo e profetizou, e aí vem o cântico. E esse cântico é provavelmente o que ele proferiu quando a boca dele se abriu. E aí diz que as pessoas ao redor ficaram espantadas pelo que ele disse acerca daquele menino que acabara de nascer, João. Que todo mundo estranhou o nome, porque não tinha ninguém na família. Esse era o costume, dar o nome de alguém na família. Mas ele resolve dar o nome de João, porque o anjo havia dito que o nome dele seria João. Então, eu quero começar focando nessa ideia de cheio do Espírito. Por que é importante nós entendermos isso? Porque alguém cheio do Espírito precisa necessariamente louvar o Senhor. Não é
justo você ser cheio do Espírito e não entoar louvores a Deus. Não é bíblico. Em Efésios capítulo 5, que é uma passagem conhecida, fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí fala como é que essa plenitude do Espírito se expressa. Fala assim: falando entre vós com salmos, entoando louvor, cânticos. Então a ideia de cantar é evidência, é uma das características de quem está cheio do Espírito. Não significa que todo mundo que canta é cheio do Espírito, mas quem está cheio do Espírito tem que cantar. E aqui então é uma forma de nós sermos impulsionados a expressar que estamos cheios da alegria de Deus. Lembra que eu já usei anteriormente essa ideia, inclusive falei na aula em conjunto no domingo passado. Tiago fala assim: quem está alegre, aquele que está alegre, cante louvores. Cantar, portanto, é expressão de alegria, é expressão de júbilo, e nós precisamos aprender isso, para que o nosso coração entenda que ele, inevitavelmente, ele se revela no nosso rosto, nos nossos gestos. Quando a gente canta daquele jeito tímido e cabisbaixo e emburrado, como alguns de nós cantamos, não tem jeito de esconder. Nosso coração está estampado, revelado ali. E não adianta você dizer que você é tímido, ou que você é uma pessoa desafinada, porque até o desafinado, quando ele está alegre, ele não importa que ele é desafinado, ele canta. Tanto é que quando não tem ninguém para olhar, normalmente no chuveiro, é que nós nos tornamos profissionais, né? Ele solta a voz quando ele está alegre. Por quê? Porque cantar é uma expressão de júbilo, de alegria. E aqui Zacarias está extremamente alegre, cheio do Espírito Santo, e ele canta ao Senhor, ele profere esse cântico, esse louvor a Deus. E eu estou começando com isso para que você entenda que quando você canta, você expressa o estado do seu coração. Alguns de nós gostam de cantar coisa assim bem triste, bem melodramática. Talvez é porque o estado do seu coração esteja assim. Mas quando nós louvamos ao Senhor, precisa ser expressão de um coração grato a Ele. E esse cântico é um cântico de quem está grato a Deus. Inclusive, quando nós nos aproximamos de Deus para louvar, nós temos que ter a postura correta. Você percebeu que quando, naquele texto que nós lemos na liturgia, quando o anjo aparece para ele, ele fica cheio de medo. Essa é a reação de todo mundo que vê anjo na Bíblia, tá? Não pense que anjo é uma coisa assim, que quando alguém via falava assim: olha que bonitinho. Não, todo mundo na Bíblia reage com medo. Só que depois que Zacarias tem a profecia do filho cumprida, ele diz como é que nós devemos nos portar diante de Deus. Então veja comigo versos 74 e 75. Olha que interessante. Ele fala assim que Deus nos resgatou da mão dos nossos inimigos para os servirmos. Aqui servir é adorar, tá? É o termo adorar. Como? Sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. 3 características. A primeira é sem medo. Lembra que Zacarias estava com medo diante do anjo? Agora ele deve se apresentar diante do Senhor, que é muito maior do que o anjo, sem medo. Então, Zacarias ensina para a gente aqui um princípio simples, mas muito bonito acerca de adoração. Quando nós nos apresentamos com o espírito correto, com o coração correto, tem que ter 3 características. Primeira é que tem que ser com confiança. Eu queria que você entendesse que todas as vezes que você fala com Deus, você é muito ousado. Eu já disse isso antes e eu vou repetir. Você é louco de falar com Deus diretamente. Louco é uma força de expressão. Você é ousado, e a Bíblia fala para você ser ousado. No sangue de Cristo Jesus, nós somos ordenados a ousadamente adentrar o Santo dos Santos, que era o lugar que representava a presença de Deus. Então, sua atitude de louvor, em primeiro lugar, ela é ousada. Você está querendo dizer assim: Deus quer ouvir o meu louvor. Por que eu digo que é ousada? É própria de criança. Criança que fala assim: pai, vem cá vem cá ver meu show. Criança não prepara, assim, não gosta dessas coisas de preparar um show e mostrar para você. E assim, quando a gente fica um pouco mais velho, às vezes a gente despreza isso, né? Como se eu tivesse que ver. Quando a gente é pai, a gente até gosta, mas se a gente não é pai, a gente acha sem graça. Quando é pai, a gente faz um esforço danado, a gente fala assim: oh meu filho, que beleza. Mas a ousadia deles de dizer:
você vai querer. É próprio de filho. Filho é que é ousado assim, e entende que o pai vai dar atenção. E nós somos ousados de chegar diante de Deus sem medo e louvá-lo, dizer assim: Senhor, o Senhor vai querer ouvir essa aqui? Fica um pouquinho. Louvá-lo com confiança, primeira característica. Segunda característica da nossa adoração, com pureza. O verso 75 fala em santidade e justiça. E aqui é importante a gente entender como culto, e eu falei isso na semana passada, quando eu estava falando na aula, sobre crianças. A gente tinha que aprender a se preparar para o culto. Você não chega domingo e fala assim: Senhor, segunda sábado foi horroroso, dá uma arrumada aí para eu viver o próximo segunda sábado. A gente tinha que antecipar domingo. Assim como a Bíblia fala que nós aguardamos um descanso eterno, domingo tipifica esse descanso que nós teremos. A gente devia viver terça, quarta, quinta, na expectativa de domingo chegar. Isso significa que nós deveríamos aprender a preparar nosso coração para louvá-lo. E não tem melhor maneira de preparar do que viver em obediência ao Senhor. Deus várias vezes criticou o seu povo porque vinha prestar culto, mas não era limpo de coração. Obediência é pré-requisito para louvarmos a Deus verdadeiramente. Agora, com isso eu não quero que você entenda assim: pastor, então se eu tive uma semana ruim, eu não devo vir para o culto? Não, não é isso que eu estou dizendo. Esse é um lugar para receber pecadores. Pecadores como você e como eu. Nós todos falhamos. Mas o que eu quero que você entenda é que deveria haver um anseio seu de preparar o seu coração para você adorar bem. Então, primeira característica, com confiança. Segunda, com limpeza, com uma vida correta. E a terceira, com perseverança. Finalzinho do verso 75 fala assim: diante dele todos os nossos dias. Eu gosto muito do texto da Bíblia que fala assim: cantarei ao Senhor louvores enquanto eu viver. Em todo tempo o seu louvor estará nos meus lábios. Por quê? Porque louvor não é coisa de vez em quando. É coisa de vez em sempre. O seu louvor não pode sair dos meus lábios. Inclusive, o Salmo 34, que é um que fala isso: o meu louvor estará sempre nos meus lábios, cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cânticos como esse, e o Salmo 34 é um desses, Davi cantou quando ele quase foi pego por alguém e entregue a Saul. Ele estava sendo perseguido por Saul. Ele podia amaldiçoar o Senhor, mas o que ele fala? Eu vou louvar o Senhor sempre. Por quê? Porque louvor não é só um estado de espírito, é uma atitude. Você já viu a Bíblia falar assim? Por exemplo, quando Jonas foi chamado para ir para Nínive, Deus fala assim: dispõe-se, levanta e vai a Nínive. Esse dispõe não é assim: estou disposto, não estou bem, acordei com o pé esquerdo hoje. Não é isso. Dispor é atitude, não é um estado de espírito. Não é assim: eu acordei mal, acordei bem, acordei com o pé direito, com o pé esquerdo. Você não levanta e fala assim: hoje eu não estou assim para louvar. Não é assim. Você acorda e louva ao Senhor. Por quê? Porque nós fomos remidos por Deus para nos aproximarmos dele com confiança, com pureza e perseverança. E é assim que Zacarias se aproxima de Deus. Lembra que ele teve esse período de incredulidade, mas aí Deus cumpre a sua promessa. E presta atenção, não é quando o menino nasce, eu estava lendo um comentarista que disse assim: não é quando o menino nasce que abre a boca de Zacarias. A boca de Zacarias só abre quando ele escreve e expressa a sua confiança. Aí a boca dele destrava. Por quê? Porque Deus queria que ele confiasse na promessa divina. Quando ele expressa essa confiança, mediante a escrita na tabuinha, então Deus solta a sua língua e ele louva o Senhor. E qual é o conteúdo do seu louvor? Eu quero gastar agora o resto do meu tempo falando do conteúdo do louvor de Zacarias. Ele foca principalmente no cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E é interessante que a gente diga isso no período de Natal. Eu vou dizer por quê. Nem todo mundo sabe disso, mas os evangélicos costumam celebrar no segundo domingo, foi o domingo passado, segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Costumeiramente, inclusive nossa igreja foi organizada no dia da Bíblia. 9 de dezembro de 2012 foi o dia da Bíblia. E o dia da Bíblia é o dia em que nós somos lembrados
do cuidado de Deus de deixar registrada a história da salvação. Agora, por que é importante eu ligar isso com a mensagem de hoje? Porque Zacarias vai várias vezes mencionar passagens do Antigo Testamento no seu cântico, para dizer que tudo que Deus estava fazendo naquele ato de trazer o seu filho João, e depois do nascimento de Jesus, que aconteceria dali a poucos meses, era cumprimento da Bíblia. Deus estava cumprindo a sua palavra. Ele havia profetizado isso no passado. E no verso 70 fala que Deus falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Estava acontecendo do jeito que Deus falara pelos seus profetas na antiguidade. Então, o cântico de Zacarias, ele pode ser dividido basicamente em duas partes, e as duas falam de cumprimento. Do verso 68 até o 75, Zacarias está sendo profeta no sentido de proferir o que já está se cumprindo. O profeta não só previa, ele também falava as coisas que estavam acontecendo e dizia, ó, isso aqui é de Deus. Ele proferia a verdade de Deus. Do verso 68 ao 75 você vai ver os verbos quase todos praticamente no passado. Deus fez, Deus ouviu, Deus visitou. É o que Deus estava fazendo com o cumprimento, o nascimento daquela criança, a vinda do Messias. Então o profeta proferiu, está falando de cumprimento presente. E do verso 76 até o 79 o profeta está prevendo. Então primeiro ele proferiu, depois ele previu. E na sua previsão ele está falando obviamente de cumprimento futuro. Então a partir do verso 76 você vai ver que os verbos passam a ser futuros. Será chamado profeta do Altíssimo. E as coisas que vão acontecer estão no futuro. Tá? O sol nascente nos visitará e assim por diante. Então primeiro um cumprimento presente e outro cumprimento futuro. Que era próximo, mas futuro. Mas em tudo isso Zacarias está fazendo uma coisa, ele está profetizando, ele está falando a verdade de Deus e ele está dizendo que Deus cumpre a sua palavra. É basicamente isso que ele canta. Agora, por que é importante a gente pensar nesse tema? Eu quero levantar alguns aspectos aqui que eu acho importantes sobre o cumprimento das Escrituras. Primeira coisa é que o cântico de Zacarias, ele expressa que Deus é um Deus que sabe intervir de maneira especial na vida do seu povo quando isso é necessário. O verbo que é usado no verso 68 fala assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Eu gosto desse verbo visitou. Não é que Deus fica longe de mim e de você. Deus é sempre presente. Mas tem momentos na Escritura em que diz que Deus visita o seu povo. Tem vezes que Deus visitou para julgar, mas aqui, como em outras passagens, Deus visita para remir. Uma intervenção especial do Senhor Deus para tirar o seu povo de alguma situação adversa. Por exemplo, quando Jesus Cristo, se você for comigo em Lucas capítulo 7, quando Jesus Cristo está fazendo milagres, coisas tremendas estão acontecendo. Olha o que diz o verso 16, Lucas 7 verso 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Esse verbo interveio é o mesmo de Lucas 1, que na verdade deve ser traduzido por Deus visitou. Então, quando Jesus estava fazendo as coisas que ele fazia, todo mundo estava dizendo assim: Deus está visitando o seu povo. Deus está fazendo algo de extraordinário. O foco deles era a salvação, é óbvio. No verso 69 fala assim: ele promoveu poderosa salvação para nós. O foco do cântico de Zacarias é a obra salvadora em Jesus Cristo. Tanto é que no próprio verso 69 fala assim que essa poderosa salvação veio na linhagem do seu servo Davi. Agora presta atenção. Na linhagem do seu servo Davi. Zacarias não é da linhagem de Davi. Zacarias é da linhagem de Levi. E a ocasião do seu cântico é o nascimento de um menino na linhagem de Levi. Mas por que é importante eu destacar isso? Porque embora o tão sonhado menino tinha nascido, lembra, eles eram de idade avançada, não tinham crianças. Zacarias orava para que sua esposa tivesse o seu ventre aberto, isto é, tivesse agora disposto a ter essa criança. E quando o anjo vem, ele diz assim: Deus ouviu a sua oração, você vai ser pai. Mas eu quero que você entenda que na hora que o menino nasce,
Não é a linhagem de Levi que recebe louvor, nem é a criança. Ele não está fazendo aqui um culto do bebê. Ele está louvando por causa da linhagem de Davi. Ele sabe que o foco não é a tão sonhada criança que ele e a sua esposa esperavam. O foco é o que a criança dele vai dizer sobre outra criança. Então ele passa a maior parte do cântico falando de quem? Não de João, não do menino bonitinho que ele estava segurando nos braços. Ele fala de Jesus. O foco do cântico dele é Jesus Cristo. É o grande motivo de louvor. Jesus e não o pequeno João é a razão desse cântico. E por que é importante eu destacar isso? Qual é a lição para a gente? É que todos nós temos bênçãos de Deus sendo trazidas durante nossa vida. Nós temos costume, isso não é errado, de fazer culto de gratidão ou de ação de graças por alguma coisa que Deus fez para nós. Mas esse cântico nos lembra que nós sempre temos motivo para ação de graças. E o principal deles não é o dinheiro que entrou, o emprego que veio, a saúde que foi restaurada, a criança que nasceu. É a salvação vinda em Jesus Cristo. Lembra, ele é um pai frustrado, um homem frustrado que já não vê mais oportunidade de ser pai. Deus faz algo miraculoso. Essa criança era para ser recebida com festa, e foi, mas não por causa dela. Isso me surpreende, porque mais do que justo que um homem mais idoso como ele, não sei que idade ele tinha, mas idade avançada, diz a Escritura, fizesse uma festa e dizer, pessoal, Deus foi bondoso, olha eu e minha esposa, quem diria que a gente seria pai, né? Mas não é esse o foco. O foco é a pessoa de Jesus. Por quê? Porque todas as vezes que nós devemos dar graças a Deus, o foco tem que ser a salvação em Jesus Cristo. Não a casa que eu acabei de pagar, não a criança que nasceu, não o emprego novo que Deus me deu, nada disso. Tudo isso é secundário. Pode nos impelir a louvar e agradecer, mas mesmo quando essas coisas não vêm, sempre há motivo de gratidão. Lembra, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor. Abacuque disse isso porque nada daquelas bênçãos periféricas ele estava vendo. O emprego não estava dando certo, todo mundo estava morrendo, tinha invasão na terra, tudo de mal ia acontecer. Então as bênçãos corriqueiras que nos impelem a louvar a Deus, elas não estavam chegando. No entanto, ele se alegra em Deus, o seu Salvador. É isso que ele diz. Todavia eu me alegro no Senhor. E exalto a Deus, o meu Salvador. Sempre há motivo de darmos graças a Deus. E esse cântico nos ensina qual deve ser o motivo que nos impele a adorar. Essa é a primeira lição importante que eu aprendo com esse cântico. Segunda lição importante é que cânticos deveriam focar primordialmente na aliança de Deus, nos atributos de Deus. Olha lá, o verso 72 fala assim: para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Ao destacar a aliança de Deus e o cumprimento da aliança, Zacarias está focando naquilo que Deus fez. Naquilo que Deus fez, na sua fidelidade. E também na sua misericórdia, porque Ele está cumprindo a sua parte da aliança, mesmo nós não sendo muito fiéis a Ele. Então Ele expressa fidelidade e misericórdia. Por que é importante eu destacar isso? Porque cânticos deveriam focar primordialmente nas belezas de Deus. As crianças maiores receberam caça-palavras com atributos, porque elas deviam aprender a conhecer esses atributos tão bem que é a coisa que eles mais querem falar para Deus, seja em oração ou em cântico. Nós do conselho frequentemente falamos sobre como a maioria de nós tem dificuldade de adorar a Deus em oração. Senhor Deus, eu gostaria de te pedir, de te agradecer, mas nós temos dificuldades de falar para Deus quão belo Ele é. Talvez seja uma expressão de como você é ruim de falar isso para sua esposa, ou para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai.
Você tinha que aprender a falar o que tem de belo no outro. E se tem alguém que merece ser louvado assim, é o nosso Deus. A gente tinha que chegar diante dele e dizer assim: Senhor, o Senhor é muito misericordioso. O Senhor é cheio de graça. O Senhor é belo na sua santidade. O Senhor é exaltado entre as nações. Os salmistas sabiam fazer isso. Você lê o Salmo, você tem aula de oração e de cântico. Porque o que mais tem lá? Tem declaração de amor a Deus. E a gente é ruim de fazer isso. Mas que a gente sabe fazer o que o papai e a mamãe ensinou a gente a fazer desde pequenininho. Vai falar obrigado para ele. Obrigado, Deus. É só isso que a gente faz, quase sempre. Chegar diante de Deus e dizer obrigado. Mas a gente tinha que falar para Deus do nosso amor e admiração por Ele. Afinal de contas, na Bíblia Ele é chamado de o noivo da igreja. O que você chega e diz para o noivo? Você fala assim: como você está lindo na sua santidade. O Senhor é belo nas suas obras. Elas são admiráveis. E eu me encanto a cada dia com elas, Senhor. A gente devia aprender a cantar essas coisas, a orar essas coisas. E Zacarias nos ensina isso. Cânticos deviam focar primordialmente nas belezas de Deus, nas suas características belíssimas. E eu vou para o meu terceiro ponto que está relacionado a esse e último para a gente fechar. Tem uma outra coisa que eu aprendo no conteúdo do cântico de Zacarias que eu acho que é muito precioso. É que, na verdade, embora o cântico tenha surgido quando João nasce, João mesmo, o menino João, que depois vai ser chamado de João Batista, ele só recebe 2 versos de atenção. Mas todo mundo lá ao redor ouviu e ficou espantado do que foi dito acerca desse menino. Engraçado, né? Ninguém ficou espantado com o que era dito acerca do Messias. Todo mundo estava espantado com o que foi dito acerca daquele menino. É isso que diz o texto. Mas o cântico só fala 2 versos, 76 e 77. Olha o que diz de João. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. João aqui é apresentado como alguém que prepara o caminho para o Senhor. Privilégio, sem dúvida. Aqui está falando o que tinha sido já proferido lá em Isaías 40. A gente leu na liturgia, Isaías 40, em que fala assim: consolem o meu povo. E no verso 3 da passagem que a gente leu, fala assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. João Batista cita isso para dizer que ele é a voz que clama. Ele é quem prepara o caminho no deserto, para que o Senhor venha e salve o seu povo. Essa linguagem que João Batista se apropria, porque ele entende que ele é um preparador. Ele fala das coisas que vão apontar para a chegada do Messias. Agora, por que eu estou destacando isso? Porque, de novo, eu quero que você entenda que João aqui é simples servo. Às vezes a gente se encanta com um servo. A gente até fala coisa de servo que não deveria falar. Fala assim, gostaria de apresentar esse homem, um grande servo de Deus. Calma, ele é servo, não exalte ele. Ele não é grande, ele é servo. Né? Uma vez eu ouvi um pastor que disse assim: se ele é grande, ele não é servo. Se ele é servo, não é grande. Então, por favor, fale só servo de Deus. Que é nosso desejo de exaltar assim. Olha, e o povo é assim. O povo dos dias lá de Zacarias, eles ouvem o cântico de Zacarias, o que eles destacam? Esse menino vai ser especial. Eles não focaram os olhos no outro menino, no outro que haveria de nascer, ou na vinda do Senhor. Ainda que eles não soubessem do que Deus tinha dito para Maria, não estava revelado para todo mundo. Mas, no entanto, tinha que ser o Senhor e a sua salvação o foco da alegria deles. Por quê? Porque aqui no cântico, João é mero servo, ele só prepara o caminho. Quem vem é o Senhor. Quem faz maravilhas é o Senhor. Ele é simples servo. E por que é importante eu destacar isso? Essa é uma última lição que eu quero falar sobre música. Quando a gente louva ao Senhor, e a gente está focando em cânticos aqui, em louvor cantado, a gente tinha que lembrar que música tinha que ser um instrumento de humilhação, não de autoexaltação. É uma pena que no meio evangélico muitas pessoas têm usado a música como sendo um veículo para se tornar famoso. Tem pessoas que são famosas pela música. E não deveria ser, porque música devia ser instrumento de serviço. E se é de serviço, não pode ser um grande servo de Deus, é um servo de Deus. A partir do momento que você fala que ele é um grande servo de Deus, você tirou Deus de lado e falou do grande servo.
O foco ficou no grande servo, não em Deus. Música não deveria ser um instrumento de exaltação, como às vezes tem sido. As pessoas são exaltadas pelo brilhantismo delas, quando é o Senhor que deve ser exaltado. Música deveria focar no que Deus fez e fará, não no que eu faço por Ele. Presta atenção, eu tirei essa ideia principalmente de um livro do Michael Horton chamado Um Caminho Melhor. Ele faz uma observação muito joia. Ele diz assim, ó: presta atenção nos cânticos de louvor. Na maioria das vezes, o coro do cântico é o que eu faço para Deus. Eu quero te adorar, eu quero me prostrar, eu me derramo diante do Senhor, eu. E ele diz assim: quando a gente separa o que eu faço para Deus do que Deus fez por mim, eu desconecto o que não podia ser desconectado. Eu só louvo e adoro o Senhor e me prostro diante dele pelo que ele fez por mim. Mas se eu repito esse coro várias vezes, a experiência de louvor se torna emocionante e não o Senhor. E quando eu li isso chamou a minha atenção, porque a maioria dos nossos cânticos hoje em dia é focado naquilo que eu faço para Deus. Sou uma pessoa especial, viu, Tainá? Que eu me prostro, eu me derramo, eu me apresento, eu. Os cânticos tinham que ser mais a ver com o que Deus fez por mim. É Ele que é belo. Portanto, se tem uma coisa que tinha que ser repetida nos cânticos, é sobre Deus. São as características de Deus, os louvores do Senhor. É isso que eu tenho que cantar, é isso que eu tenho que repetir, é isso que eu tenho que dizer de novo e de novo e de novo, para que eu seja lembrado de quem é o foco da minha adoração. E perceba, isso é tão sutil. Eu não estou falando de coisa que gente descrente faz, estou falando de coisa de gente crente, tá? Gente que vai na igreja, que gosta de louvar a Deus, mas que às vezes se esquece de que até no contexto de igreja ele pode focar em si, não em Deus. Até no louvor, cantando ao Senhor, ele pode focar em si, não em Deus. Talvez ele cante mais, ele repita mais, os coros dos cânticos digam mais acerca do que ele oferece para Deus, do que Deus fez por ele. Está errado. Nós tínhamos que aprender com Zacarias que, se muito, 2 versos de 13, para João e o resto para o Senhor. O que ele vai fazer? Só preparar o caminho para o Senhor. O Senhor é o foco de todo o cântico. Jesus Cristo, que ainda haveria de vir e nascer dali a poucos meses, Ele era o tão esperado Salvador. E eu queria que você e eu aprendêssemos isso. Eu vou concluir dizendo o seguinte: se Zacarias falou daquilo que Deus fez como algo certo, e ele confiava no que Deus estava por fazer. Lembra que eu falei que uma parte do cântico é cumprimento presente, então ele usa verbos do passado: Deus visitou, Deus salvou, Deus redimiu, porque Deus já tinha mostrado isso. Por outro lado, ele está falando de coisas que Deus ia fazer dali a pouco. Semelhantemente, nós devemos louvar assim. Se é verdade que tudo aquilo que foi profetizado acerca da primeira vinda de Jesus se cumpriu no Natal, então o Natal devia ser um momento da gente lembrar que ele virá uma segunda vez também, tão certo quanto ele veio a primeira vez. Eu repito, se o cumprimento de todas as profecias no Natal foi perfeito, evidência de que Deus não falha na sua palavra, então o Natal devia ser um dos momentos em que a gente mais anseia a sua segunda vinda. A Bíblia fala dela com frequência, e nós falamos dela de vez em quando. Mas ela tem que ser a nossa maior esperança. Natal tinha que ser voltar os nossos olhos para a nova chegada do Messias. A nova entrada do Messias. Não agora escondido, não como um bebezinho na manjedoura em Belém, não. Cheio de poder e glória. Essa tinha que ser a nossa expectativa. E Natal tinha que ser um momento de falar da sua próxima vinda. Porque tão certo como ele cumpriu a sua palavra na primeira vinda, ele vai cumprir na segunda vinda. Nós tínhamos que fazer isso. E eu quero que você aprenda com Zacarias, e eu aprenda com Zacarias, a focar os nossos olhos no cumprimento da palavra de Deus. Deus é fiel na sua palavra. A sua palavra permanece para sempre, como a gente leu no começo do culto. Se ela permanece para sempre, então o Natal é um período de grande esperança para mim. Porque ainda que as coisas não estejam tão bem quanto eu gostaria, todavia, eu me alegro no Senhor e exalto a Deus, o meu Salvador. Nós vamos cantar em resposta
a essa salvação.